Feliz sábado a todos. Hoje, não sei para vocês, mas para mim Deus nos deu um dia muito bonito. Algumas pessoas não gostam quando o dia é um pouquinho mais frio. Eu gosto do inverno, gosto de cada estação do ano. E essa neblina lembra muito a região onde meus pais moram. Então acordei com esse sentimento de que eu estou perto de casa. Mas mais do que isso, eu poderia dizer que todos nós estamos perto de casa. Porque muito em breve o nosso Senhor Jesus Cristo voltará e poderemos sim estar ali reunidos ao redor do Senhor, celebrando tudo aquilo que Ele fez e faz por cada um de nós. Nessa manhã, Deus nos está concedendo uma oportunidade de renovação do nosso compromisso, da nossa fé e da certeza da salvação em Cristo Jesus. Por isso eu convido todos que aqui estão a não perderem esse convite, não desaproveitarem a oportunidade, pelo contrário. Abracem tudo aquilo que o Senhor nos oferece nessa manhã, para que a bênção dele possa ser derramada sobre a nossa vida. Então, para iniciarmos, os que puderem se colocar de joelhos, nós vamos falar com Deus em oração. Pai eterno, nosso Senhor, nesta manhã, um dia santo, nós estamos aqui em Tua presença, ó Pai, em Tua casa. E nós agradecemos, Senhor, porque nos dá uma oportunidade, através de uma cerimônia simples, mas profundamente carregada de propósito, de significado, nós nesta manhã podemos renovar o nosso compromisso contigo. Pela fé, entender e acreditar que o nosso Senhor Jesus entregou sua vida para perdão dos nossos pecados. E, ó Pai, talvez estamos tão acostumados com esta ideia que podemos perder a sensibilidade do quão importante é esta verdade. Por isso, nessa manhã, que o nosso coração possa estar sensível, receptivo à Tua voz, aberto aos Teus conselhos, quebrantado, ó Pai, em reconhecimento daquilo que o Senhor é e aquilo que nós somos, mas também cheio de fé, sabendo que apesar daquilo que nós fizemos e somos, nessa manhã a Sua graça está ao nosso alcance e uma oportunidade é estendida a cada um de nós. Por isso, ó Pai, nos permita vivenciar este momento de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos já iniciar com um louvor, cantando para a honra de Deus sobre a santidade desse momento. Fique em pé, vamos cantar juntos esse hino.
Mais uma vez oremos. Pai eterno, em Tua santa presença aqui estamos, Senhor. Não somos dignos, mas nós acreditamos que a graça de Cristo nos alcança nessa manhã. Por isso, ó Pai, não em nossos méritos, mas os de Cristo, nós também aqui estamos diante desta mesa, a qual, ó Pai, ao participar dela, nós pela fé acreditamos também que os nossos pecados em Cristo são perdoados. Entendemos, ó Pai, que não são os objetos que aqui estão, não são estes símbolos, mas o que eles representam. Por isso, ó Pai, que o nosso coração possa, através do Teu poder, compreender o que significa participar dessa cerimônia. Que nenhum de nós venha a participar de forma indigna. Isso seja com orgulho, apenas por obrigação, pelo contrário, que ao participar dela possamos todos reconhecer que sozinhos nós não conseguimos resolver a nossa vida, mas em Cristo já está confirmada a vitória. Por isso, ó Pai, que nosso pensamento, nossa compreensão seja clara da santidade desse momento. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Uma das grandes dificuldades que nós, de um modo geral, enfrentamos é a capacidade de compreender a magnitude do pecado. Eu já mencionei essa expressão em algum momento e eu tenho essa responsabilidade de muitas vezes visitar pessoas e conversar sobre situações que acontecem, erros que foram cometidos, e eu sempre percebo o grande desafio que é para as pessoas romper a barreira do reconhecimento do quão maligno é o pecado. Geralmente as pessoas têm uma primeira reação quando são confrontadas pelos seus erros, que é justificar. Muitas vezes se menciona, pastor, eu fiz isso, mas é porque tal circunstância aconteceu, a pessoa fez isso contra mim, a pessoa falou, então, como resultado, eu também fiz essa situação. Ou seja, basicamente não é culpa minha, é porque outros fizeram, então me levaram também a fazer. Outras vezes, justamente tem também a questão da comparação, pastor, as pessoas fazem pior, então o que eu fiz não foi nada, né? É apenas uma questão de pouca importância. E geralmente há, entre essas questões, desculpas, justificativas, uma grande dificuldade em simplesmente dizer, realmente eu errei contra Deus, eu pequei contra o Senhor. O inimigo, ele constantemente nos engana nesse sentido. Nós temos essa tendência natural de querer justificar. Talvez algumas circunstâncias realmente favoreçam. Às vezes enfrentamos dificuldades que outros não estão enfrentando. Às vezes nós passamos por circunstâncias que ninguém entende. Mas o pecado sempre será pecado. E unicamente o reconhecimento dele abre a possibilidade de uma transformação, de um perdão, de uma conversão, de uma salvação. Por isso, irmãos, é necessário que nós constantemente possamos, em humildade, ir ao Senhor com um pedido que o Senhor quebrante o nosso coração. Eu muitas vezes me coloco de joelhos e digo, Senhor, eu já reconheço que o orgulho é um dos meus principais inimigos, porque é difícil, é muito difícil. Nós sabemos que em toda a história bíblica esse foi um problema repetitivo, tanto nas pessoas, nos líderes, nas figuras marcantes da história bíblica, como no povo de Israel. Mas em toda a história bíblica, nós também vemos uma repetição, que é Deus sempre indo buscar, resgatar, clamar, chamar, dar uma e outra oportunidade. Enquanto houvesse possibilidade, Deus estava ali insistindo nas oportunidades para que o povo se salvasse. E eu quero iniciar com um versículo que está em Jeremias capítulo 31, versículo 3. Profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 3.
O contexto você já conhece. Israel mais uma vez se havia rebelado contra o Senhor e havia enfrentado consequências, mas há uma frase maravilhosa que se encontra aqui em Jeremias, capítulo 31, versículo 3, que diz assim: De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Eu quero que você pare um momentinho para pensar que, embora esta frase seja dita pelo profeta para o povo de Israel, nessa manhã, esta frase é dita por Deus para cada um de nós. Então, embora com certeza a minha voz não é bonita como a voz do Senhor, eu convido para que você feche os olhos, ou pelo menos se concentre, e você escute Deus falando para você de forma pessoal. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Queridos irmãos, desde a eternidade, desde antes de que você existisse, Deus já te amava. E essa imensidão de amor, irmãos, não é possível que a gente possa compreender. Eu falo para as pessoas, eu sou pastor, eu prego sobre isso constantemente, mas eu não consigo compreender como é possível um amor tão grande. Como é possível que Ele me ame assim, sabendo quem eu sou, o que eu fiz, o que eu faço, o quão constantemente eu decepciono o meu Deus e Ele continua me amando. É algo difícil de compreender, mas nem por isso deixa de ser verdade. Continua sendo verdade. Eu posso não compreender, mas essa é a verdade. Quando você observa, e eu mencionei isso, a história bíblica é sempre uma história de Deus buscando atrair os seus filhos para perto dele. Eu gosto de imaginar essa comparação, e a Bíblia faz, né? De esposo e esposa. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, e é este constante romance de atrair a pessoa, demonstrar quanto ama, né? Dar evidências, dar provas, dar atitudes, ações, para que a pessoa entenda que a intenção profunda do coração é uma intenção de amor, de conquista. Então o nosso Deus, Ele continua até os dias de hoje. Eu acredito que se você parar para observar na sua vida, Ele continua todos os dias dando pequenas evidências, ou às vezes grandes evidências, que Ele continua te amando, que Ele continua te buscando, que Ele continua presente, que Ele não desiste de nós. E que bom que não somos nós que salvamos ninguém. Porque nós, queridos, muito facilmente desistimos. Desistimos das circunstâncias, quando há dificuldades, desistimos às vezes dos sonhos, desistimos das lutas, das pessoas. Que bom que Deus não é assim. Que bom que esse é o nosso Deus. E quando eu penso nesse Deus que eu encontro na palavra, na minha vida, eu penso o seguinte, irmãos: esse Deus é real. Porque um ser humano não poderia inventar uma história assim. Um ser humano não poderia escrever uma história de amor como essa. Há muitos livros de amor, há muitas histórias de romance, nenhuma delas se compara no amor de Deus por você e por mim. É incomparável. E por isso eu creio que é tão difícil de nós compreendermos a magnitude desse amor. Eu quero mencionar algumas histórias nessa manhã. Eu vou mencionar histórias que nos farão apenas relembrar o fato de que é a iniciativa de Deus que vai até cada um de nós para nos salvar. Nós conhecemos a história de Jacó, nós sabemos que havia um plano de Deus estabelecido sobre a vida dele, e que inclusive estava profetizado já, que Deus o abençoaria desde sua infância, já estava profetizado. Porém, muitas vezes, nós fazemos o que Jacó fez, não confiando na direção de Deus, tentamos por nossas próprias mãos ir atrás daquilo que nós queremos. E muitas vezes através de caminhos equivocados e decisões erradas. Geralmente o resultado é o mesmo: decepção, frustração,
tristeza. Porque quando nós tentamos fazer pela força aquilo que nós queremos para nós, geralmente nós nos equivocamos. Em vez de confiar em Deus, que guia a nossa vida, nós dizemos: Senhor, eu sei o que eu quero, então eu vou lá e vou tomar com as minhas próprias mãos. E o resultado, geralmente, para não dizer sempre, é um resultado que nós não gostaríamos de alcançar. Nós sabemos que ele enganou o seu irmão com uma proposta, se é que podemos dizer enganou, na verdade, o seu irmão, ele desprezou, ele menosprezou a primogenitura, né? E nós lembramos do texto, através de uma refeição, ele trocou o direito, e ele disse: eu estou a ponto de morrer. Dificilmente ele estava a ponto de morrer, mas ele desprezou aquilo. Mas ainda assim, não era necessário o que Jacó fez depois. Nós lembramos da história, a sua mãe conversa com ele, né? O pai ia abençoar o seu irmão, e aí todo um engano é preparado, porque na mente de Jacó, ele queria algo e ele tinha que forçar essa situação. E sabemos o resultado: ele enganou seu pai, recebeu a bênção, o seu irmão teve um grande ódio para com ele, e finalmente ele teve que fugir. Nós também muitas vezes tentamos fugir dos nossos erros e das nossas consequências. Mas não há para onde que nós possamos escapar que as consequências dos nossos erros não nos acompanhem. E tristemente, muitas vezes, anos depois daquilo que nós fizemos, ainda assim nós sofremos às vezes consequências por essas coisas. Por isso, mais uma vez, eu penso quão maravilhosa é a graça de Deus. Abra sua Bíblia agora no livro de Gênesis, capítulo 28. Esse é um momento marcante, e é esse o qual eu quero me concentrar. Eu apenas mencionei aspectos da história, mas esse momento é um momento maravilhoso onde a graça de Deus alcançou Jacó. O capítulo 28 menciona a fuga de Jacó. Nós estamos aqui em Gênesis 28, mas a partir do versículo 10, nós encontramos então este relato, que diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã, e tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. E eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, e a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu o que te hei referido. Eu faço uma pergunta para os irmãos. Havia algum merecimento para Jacó receber essa bênção, essa promessa? Havia algum mínimo mérito para que Deus se apresentasse diante dele, dizendo tudo aquilo que ele faria na vida de Jacó, na sua descendência, a promessa de um futuro de conquista naquela terra? Havia algum mérito? Nenhum. O que explica então essa manifestação de Deus, se não é única e exclusivamente a graça? É isso que nós temos dificuldade de entender. Às vezes, irmãos, nós temos uma semana boa, que eu oro, que eu leio a Bíblia, que eu vou na igreja, e eu já tenho o sentimento que eu mereço. Ah, não, porque eu estou fazendo isso, eu vou na igreja, eu dei um testemunho para alguém, então agora eu tenho um direito de receber uma bênção. Na outra semana, nós tropeçamos, cometemos um erro, já o inimigo vem no nosso ouvido, e eu já, não, minha vida tem que acabar, porque eu sou terrível, porque eu não tenho solução, e já então, já acabou a salvação para mim. Não são as flutuações de nossa vida
que determinam o amor de Deus. Se assim fosse, não haveria muita esperança para nós. Não é os altos e baixos de nossa vida que determinam a direção que Deus está dando para ela, pois o destino ao qual Deus nos conduz é só um, irmãos, é a salvação. Nenhum de nós gostaria de tropeçar tantas vezes nesse caminho, mas a salvação não é sobre quantas vezes eu tropeço, é sobre quantas vezes, com a ajuda de Cristo, eu me levanto. Eu me levanto. Alguns tropeços são muito dolorosos. E mesmo depois que você levanta, continua doendo por algum tempo. Quando eu era criança, eu tinha aproximadamente uns 6 anos de idade, minha mãe nos levou, eu e minha irmã nos levou até uma clínica no centro de saúde, não lembro exatamente o que ela foi fazer lá, e nós ficamos no estacionamento dentro do carro, esperando enquanto ela estava na clínica. Passado algum tempo, eu tive sede, minha irmã também. Minha irmã era mais velha, falou assim, olha, você vai lá buscar água para a gente. Eu vou ficar aqui esperando no carro. Eu entrei na clínica, pedi água, me disseram que havia um frigobar com água. Eu abri o frigobar e ali havia água, mas também havia um doce que estava dentro da geladeira do frigobar, né? Eu tinha 6 anos de idade, olhei para a água, olhei para o doce, olhei para o doce, olhei para a água, levei os dois. Saí da clínica, entrei até o carro, né? E assim como Eva ofereceu para Adão, eu peguei o doce e compartilhei com a minha irmã. E ela, feliz da vida, comemos juntos o doce e tomamos a água. Passado alguns poucos minutos, vem um homem com grande ira, né? Saindo da clínica em direção ao carro, bate no vidro, eu abro o vidro e ele fala assim, ó, quem de vocês pegou o meu doce da geladeira, né? E obviamente chamaram minha mãe, aquela confusão toda, minha mãe brigou comigo. E eu lembro que minha mãe ficou tão desapontada comigo, porque eu nunca na minha vida tinha feito nada parecido até aquele momento. Eu nunca havia, ou não tenho memória, de haver pego algo que não era meu. Mas eu me lembro até os dias de hoje, e nós estamos falando de quase 30 anos atrás. A tristeza e a decepção nos olhos da minha mãe. Não consigo esquecer. Não consigo esquecer. Minha mãe continua me amando até o dia de hoje. Ela, eu tenho certeza que não se lembra dessa situação. Eu não consigo esquecer. Nós também muitas vezes pensamos de que Deus fica olhando para os nossos erros com aquele olhar constante de repreensão, de ira, de querer nos castigar, quando na verdade Ele sempre olha com olhos de amor. E às vezes nós podemos estar no meio da lama, nos envolvendo no pecado, e ainda assim Deus está olhando com olhos de amor, desejoso de nos tirar dali para nos salvar. Jacó vinha fugindo porque ele havia cometido um grande pecado, irmãos. Não foi pequeno o pecado que ele cometeu, foi um pecado contra o seu pai, contra a sua família, contra o seu Deus. O engano que ele havia cometido, às vezes, como nós pensamos, não era um pecado de pequena proporção, porque não existe pecado de pequena proporção. Mas sim, foi grandioso o que ele fez. E naquele desespero, com a sua vida em risco, fugindo, tentando escapar daquilo que ele havia cometido, quem vai atrás dele? Deus. Deus se manifesta, Deus se apresenta mais uma vez. Não havia nenhum merecimento. E o que Deus fala? Deus apresenta e fala assim, ó Jacó, você é um sem vergonha, você enganou lá o seu pai, como é que você teve coragem de fazer isso? Agora você tem que aprender com castigo. É isso que Deus fala? Não é. É isso que Jacó merecia? Sim, muito pior talvez, podemos dizer, né? Na nossa mentalidade. Deus se apresenta para Jacó e dá uma promessa de que estaria com ele, de que o abençoaria, que o guiaria, que havia vitória no futuro. Essa lista maravilhosa e que aqui está descrita, e entre elas, né, a parte mais bonita, mais do que a descendência, mais do que a terra que seria recebida, o versículo 15. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Eu imagino o coração de Jacó nesse momento, se arrebentando no meio. Meu Deus, olha o que eu acabei de fazer. E o Senhor está me oferecendo isso?
Porque o que há de bom em mim? E realmente, irmãos, não há de bom nada em nós. Mas essa continua sendo a promessa para cada um de nós. É Deus que quer estar contigo, é Deus que quer estar comigo, é Deus que quer me tirar da lama, me limpar, me colocar num lugar de honra. É Deus que quer confirmar a salvação que desde a eternidade, no seu amor, Ele já sonhou para cada um de nós. Então aqui está uma história. Vamos para mais um relato. Eu quero mencionar pelo menos alguns com vocês, se o tempo nos permite. O próximo relato está em Juízes, capítulo 10. O livro de Juízes é basicamente um constante relato dos pecados de Israel. Juízes, capítulo 10. Versículo 13. Diz assim, ó. Juízes 10, 13. É um resumo de uma situação que se repete por quase toda a história de Israel. Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faz-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E versículo 16: e tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. E então, preste atenção nessa parte, então já não pôde ele reter sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Deus já não conseguiu resistir mais. No começo ele até fala, olha, você escolheu outros deuses, você escolheu esse caminho, então vai. Se é isso que você quer, vai então, e vê se eles vão te ajudar. Mas o povo então cai em si, e disse, não, Senhor, a gente entende que a gente errou. A gente pede perdão, a gente vai voltar para ti, a gente vai jogar fora esses deuses. E não foi que agora Deus falou assim, não, agora você escolheu, agora você aguente. Não, Deus, de maneira praticamente imediata, não conseguiu resistir. E aqui o texto fala, e eu me fixei nessa expressão, né? Já não pôde reter. Ele estava ali com a compaixão, segurando, olhando para Israel, sofrendo, diz assim, ó, eu quero ajudar, mas eu tenho que segurar um pouquinho para eles entenderem. No momento que eles tiveram o mínimo reconhecimento, já não pôde reter mais. Pronto, eu amo vocês, fica tranquilo, estou salvando vocês. Sabe, Deus ele tem uma sabedoria difícil para nós entender. Até que ponto ele permite a consequência, até que ponto ele abençoa e fica nessa luta constante. Quer que eu aprenda, que eu entenda, quer me abençoar, mas eu sou rebelde e naquela situação constante. Muitas vezes os pais e as mães sabem como é essa situação também. Tem um filho, você ama o filho, você sabe que tem que corrigir. E aí você corrige, mas você ama ele, então você perdoa. E aí você fica naquela situação, meu filho, eu te amo, mas tem que corrigir, mas eu te amo. E essa constante luta do amor de Deus, apesar de que nós falhamos com ele constantemente. Mas para mim, não sei o quão impactante é para você, mas essa expressão já não pôde reter mais. Já não conseguiu mais segurar o seu amor. E isso é algo que eu vivenciei já muitas vezes na minha vida, e eu acredito que você também já vivenciou. O povo abandonou a Deus, havia consequência, clamou por socorro, o socorro veio de forma imediata. Então, queridos, quando você estiver caído, e você até entender que sim, você merece a consequência desse erro, que isso não te peça de ir o quanto antes correndo para Cristo, porque Ele está mais desejoso de te abençoar, de perdoar, do que você de pedir a bênção e o perdão. Ele está mais desejoso de restabelecer essa relação do que nós que pecamos. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Há mais uma história que eu quero mencionar, também é muito conhecida, João capítulo 21. Nós encontramos aqui um discípulo
E vocês também sabem muito bem o grande erro que ele cometeu, e eu me refiro a Pedro. Pedro, aquele que disse ao Senhor que nunca o negaria, que estaria disposto a ir aonde fosse necessário, mas no momento mais importante ele negou o Senhor. E eu quis também separar essa história, e creio importante que a mencionemos, porque nós também falamos isso, irmãos. Nós aqui nessa manhã, ao participar, também podemos dizer, Senhor, eu quero estar contigo em qualquer circunstância, eu quero ir até o final contigo, e daqui a um momentinho depois, às vezes saindo da igreja, hoje de tarde, semana, as nossas palavras, nossas atitudes já são contrárias a esse compromisso que a gente fez com o Senhor. E naturalmente, o que nós merecemos seria o juízo e a consequência. Pedro, ele não apenas negou Cristo num momento aleatório, foi no momento mais importante. Porém, ali em João, capítulo 21, versículo 15, você conhece a história. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhes pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Esta manhã, para nós, é exatamente o que Cristo fez com Pedro. Mais uma vez, Cristo se apresenta de nós e diz assim, meu filho e minha filha, você me ama? Essa é a pergunta que Jesus nos faz essa manhã. É exatamente essa pergunta. E ele faz essa pergunta sabendo dos erros que eu cometi. Essa semana, nesse último mês, desde a última Santa Ceia até agora, ele sabe todos os erros e tropeços que eu cometi. Mas nessa manhã ele se coloca diante de você e pergunta: você me ama? Qual é a resposta que você vai dar para Deus? Se a resposta é sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, muito bem, participe então da minha mesa. Participe. Se você me ama, aqui está. Se você não ama Cristo, aí eu diria, irmãos, não participe. Se você não aceita a morte de Cristo para perdão dos pecados, só por participar, não aceite. Mas se você aceita o amor de Cristo, e se nessa manhã você diz, Senhor, eu te amo, eu já fugi de você, eu já te neguei muitas vezes, eu já tropecei muitas vezes, mas eu te amo, Senhor. Se você decide não desistir desse amor, se você decide não resistir a esse amor, então Jesus fala, participe da minha mesa, porque ela foi preparada para você. O que foi feito na cruz foi feito para você, para cada um de nós, para mim. E que privilégio é saber que esse amor é tão grande que cobre todos os nossos pecados, todos eles. Não é nossos méritos, não é nosso conhecimento teológico, não é nossos anos de igreja, é a graça de Cristo. E é se eu aceito ou não aceito ela. Ele já não pode resistir, ele está se segurando, ele quase está se soltando já, está retendo só até você dizer, eu te amo. No momento que você diz, ele não vai mais reter esse amor. Pronto, já vai soltar todas as bênçãos que ele quer. É o que Deus mais quer fazer. Ele não está desejoso de castigar, de repreender, de permitir que a gente continue nesse sofrimento. Pelo contrário, o que ele mais quer é nos restaurar. E nessa manhã, essa oportunidade nos é dada. Então, se no nosso coração está essa decisão,
participemos com alegria e confiança, não em nós, no amor de Deus. Vamos ficar em pé? Pai eterno, nosso Deus, nós não podemos compreender a magnitude do seu amor, mas nessa manhã nós aceitamos o seu amor, Pai. Nós reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos que muitas vezes não temos resistido o suficiente, não temos te buscado o suficiente, temos negligenciado o teu chamado, as oportunidades, mas nessa manhã, ó Pai, nós queremos reconhecer nosso pecado e humildemente aceitar a graça que o Senhor nos oferece. Por isso, ó Pai, com alegria, possamos participar dessa cerimônia. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu peço que mais brevemente possamos ir e retornar. Eu ainda tenho que pregar lá em Lajeado e o tempo já avançou bastante. Então, que possamos ir rapidamente e retornar rapidamente para a igreja também. Vamos cantar o hino 260, Memória de mim. Enquanto cantamos os hinos, as diaconisas podem remover os véus e me ajudar aqui. Ficar em pé? Deixa o irmão entrar.
1 Coríntios 11, no capítulo 13, nós encontramos o relato onde o apóstolo Paulo deixa registrado as orientações quanto à celebração. E no versículo 23 de 1 Coríntios 11, nós lemos o seguinte: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. 2000 anos depois, praticamente aqui estamos, mais uma vez recordando que o corpo de Cristo esteve na cruz do Calvário por amor a cada um de nós. Nós agora vamos nos ajoelhar para pedir a Deus a consagração deste pão, mas é necessário que possamos ter gravado que isso foi feito por amor a cada um de nós. Por amor. Especificamente por você. Por toda a humanidade, mas especificamente por você também. Se puderes colocar de joelhos, vamos pedir a Deus a consagração. Pai eterno, nosso Deus, nós agradecemos, Senhor, porque desde a eternidade o plano de amor já estava estabelecido. O Senhor já era ciente, ó Pai, de nossos erros, de nossa rebelião, e tomou as providências necessárias para que, apesar do nosso pecado, nós possamos alcançar a graça de uma vida restaurada, perdoada e santificada em Cristo Jesus. Por isso, nesse momento, ó Pai, nós queremos declarar a Ti e a todo o universo que nós aceitamos o amor de Cristo e do Pai e do Espírito sobre cada um de nós. E pedimos, Senhor, que este pão que aqui foi preparado seja consagrado para a Tua honra e para a Tua glória. E que ao participar dele através da fé, possamos também reconhecer que aceitamos o sacrifício de Cristo por nós. Em nome de Jesus. Amém. Todos os que vão participar podem ficar em pé. Eu vou ir até você, vou lhe estender. Quando você tomar o pão, você se sente e aguarde que todos recebam para então participarmos juntos. Em reverência e oração, participemos juntos. Amém. Ainda no mesmo capítulo, de 1 Coríntios 11, podemos ler agora no versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim.
Mais uma vez, os que puderem se ajoelhar, vamos pedir a Deus a consagração sobre esse suco. Pai eterno, nosso Senhor, já participamos do pão e aqui temos diante de nós também o suco, que representa o sangue de Cristo derramado. Ó Pai, nós estamos muito acostumados com a imagem da cruz, nós conhecemos em detalhes a história, mas não permita, ó Pai, que nunca venhamos a perder a sensibilidade do quão profundo foi aquele ato de amor. Quão terrível é o pecado ao ponto de ter levado o seu Filho, Jesus Cristo, a passar pela cruz para que nós tivéssemos esperança. Por isso, nesta manhã, ó Pai, nós honramos esse sacrifício, participando desse suco, aceitando que o sangue de Cristo é suficiente para nos limpar de todo e qualquer pecado. Por isso, ó Pai, humildemente nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Que a Tua graça seja derramada e que a Tua paz possa estar sobre cada um de nós. Por isso, ó Pai, pedimos a consagração desse suco e que ao participar possamos fazê-lo pela fé em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, podem ficar em pé até que eu leve o suco, depois vocês podem aguardar a cruz. Participemos juntos em reverência e oração. Amém, Senhor. Muito obrigado. O texto finaliza dizendo no versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E louvado o Senhor, porque muito em breve Ele virá. E por sua graça nos encontre preparados. E teremos toda a eternidade para poder contemplar esse amor maravilhoso de Deus. Por isso vamos finalizar cantando o hino que fala sobre o amor de Deus, 338. Deus não se cansa de amar. Cante com todo o seu coração.
direção. Quando faltam os amigos, autoestima e emoção, Deus nos chama pelo nome, Ele vê nosso cansaço, quer nos devolver a paz e quer de volta nosso abraço. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus comprou-nos com seu sangue, Deus conhece nossa dor. Se este mundo nos maltrata, em seus braços há amor. Sua graça é infinita, nele está a salvação. Se são grandes nossas quedas, bem maior é o seu perdão. Cristo é nossa esperança, numa cruz por nós morreu, pra ter sempre ao seu lado quem um dia se perdeu. Ele o ama pessoalmente, é o Cordeiro de Deus. Se ele tira os pecados do mundo, ele vai tirar os seus. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus ampara seus filhos, mas a alma quer dar pra curar as feridas que ainda estão por fechar. E se estamos cansados de cair e falhar, Deus nos toma em seus braços, não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de Obrigado, Pai eterno, por seu amor infinito. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós e por tua graça que mais uma vez nos alcançou esta manhã. Obrigado, Pai, pela paz que agora também repousa em nosso coração. Possamos permanecer firmes em Cristo, perseverantes na fé e preparados para que muito em breve o Senhor possa nos buscar. Abençoa esta igreja, os teus filhos e aqueles que ainda estão aqui ao nosso redor, Senhor. Possamos também levar a mensagem a eles para que conheçam dessa esperança maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Deus abençoe a Escola Sabatina, o restante do dia, e que nos possamos encontrar em breve mais uma vez. Deus abençoe.